paciente que tem rinite pode ter sinusite junto também? Vamos lá que eu vou te explicar direitinho a diferença entre essas duas doenças. Em medicina, tudo que termina em ite significa inflamação. Rhinus é uma palavra em latim e significa nariz, né? Ela remete a tudo que vem no nariz. E sinus significa seio. Então, no caso da otorrino, a gente pensa em seios da face, né? Então, rinite é uma palavra que significa inflamação do nariz, no caso da mucosa do nariz, né? Então, essa inflamação da mucosa nasal vai causar os sintomas que os pacientes que têm rinite já conhecem muito bem. Então, quais são esses sintomas? Espirros, nariz escorrendo muito, nariz entupido, olho coçando, porque a mucosa do nariz e do olho, elas são contínuas. Tem pacientes também que sentem coceira no ouvido, porque também tem continuidade a mucosa do nariz com o do ouvido. A rinite é uma doença crônica. O que significa isso? É uma doença que acompanha o paciente para a vida toda. Geralmente ela não tem cura, a gente consegue sim manejar e às vezes curar o paciente com imunoterapia. Só ver esse videozinho aqui em cima que eu explico melhor sobre isso. Mas no geral é uma doença de um controle mais complicado, é uma doença que o paciente tem mais dificuldade de se ver livre dela, né? Então sempre que o paciente tiver contato com poeira, quando tiver mudança de tempo, o paciente vai ter esses sintomas. A sinusite causa inflamação dos seios da face. Os seios da face são umas aberturas, vamos colocar assim, que a gente tem na nossa face, né, no nosso rosto, para permitir a circulação de ar. Muitos pacientes têm alguma obstrução desses seios da face, tem aumento de secreção nesses seios da face, e isso que é a sinusite, a inflamação dos seios da face. Vamos falar da sinusite aguda, aquela que a gente vai no médico para tomar antibiótico. Então, ela geralmente começa com um quadro de resfriado, né? Resfriado é considerado uma sinusite porque aumenta a inflamação nesses seios da face, aumenta a produção de secreção por eles e aí causa esses sintomas que a gente já conhece, que são obstrução nasal, dor de cabeça, muitas vezes febre, dor no rosto, uma secreção mais espessa, né? A secreção da rinite é uma secreção tipo água. A secreção da sinusite já é uma secreção mais espessa, ela é mais amarelada, em alguns casos até mais esverdeada. Então isso é uma coisa que dá pra gente diferenciar muito uma doença da outra. E a sinusite, no caso a aguda, ela é como uma gripe, né? Como eu falei, o resfriado é uma sinusite. Então o que acontece? Ela tem o período de evolução dela, às vezes sim precisa de usar antibiótico, né? E depois ela vai embora. Alguns casos de sinusite são sim crônicos. Isso aí é um assunto para um outro vídeo, mas alguns casos de sinusite são crônicos, porém a gente consegue um controle melhor dessa sinusite crônica com tratamento medicamentoso e geralmente com cirurgia, né? Coisa que a gente não consegue na rinite. Importante da gente diferenciar essas duas doenças principalmente pelos sintomas. Geralmente sinusite não vem com tantas crises de espirros, a secreção é diferente, não vem com aquela coceira característica no olho, né? E rinite é uma doença que a gente não consegue curar com medicações usuais que a gente está acostumado a comprar na farmácia. Além do que, rinite não dá febre nunca, tá bom? Então isso é bem importante de pensar. No paciente que tem rinite, geralmente os seios da face são mais espessos, eles têm mais secreção sim, por causa desse quadro crônico, né, de inflamação da mucosa do nariz. Então, respondendo aquela pergunta lá do começo do vídeo, sim, são duas doenças que podem coexistir e geralmente coexistem. Não é incomum a gente ver um paciente com rinite ter sinusite associada também, tá? Só que nesses casos, a gente fazendo um controle bom da rinite, né, usando imunoterapia, usando spray de corticoide no nariz, a gente consegue controlar melhor essa sinusite. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Algum outro vídeo que você quer que eu grave? Me conta aqui embaixo. Além disso, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para ver os vídeos que eu posto em primeira mão.